Eu acho que sempre que o artista abrir mão da poesia, o autoritário, aquele que nega a subjetividade, ele já sai ganhando. Dessa vez a palavra do Matéria Bruta está com Chico César. O cantor conversa com a gente sobre o seu novo disco, O Amor é um Ato Revolucionário, que tenta traduzir um pouco de suas vivências político-sociais no atual contexto conturbado do Brasil e promove a reflexão sobre o diálogo entre ser artista e ser livre. Com O Amor é um Ato Revolucionário, depois de 4, 5 anos na estrada com o estado de poesia e convivendo com muitas transformações locais, regionais, nacionais e mundiais, né? Isso em nível de meio ambiente, de política, de relações humanas, né? De direitos humanos ameaçados. Eu fui compondo canções na estrada, enquanto fazia os shows do estado de poesia, e todas aquelas canções românticas continuavam fazendo sucesso. Museu, Caracajus, a própria estado de poesia, mas agora havia uma urgência, um desejo de falar mais diretamente sobre o externo do que sobre o interno, né? Isso começou, de certa forma, já no finalzinho do estado de poesia, com a entrada dos Reis do Agronegócio, que nem estava no disco, acabou entrando. A partir dali é como se nós todos tivéssemos tomado uma droga alucinógena muito forte, o mundo inteiro entrando em convulsão, e aqui no Brasil tudo se tornando mais precário, né? A cidadania bastante precária. E eu quis nesse disco falar sobre isso. Na verdade, o disco é uma consequência desse tempo, porque as coisas iam acontecendo, eu comentava com as canções, já punha na internet muitas dessas canções, e a própria internet ela é tema também, né? Como like, history, que eu digo history, e as pessoas corrigem history e dizem, na verdade, você queria dizer stories, né? Mas eu acho que a pequena história do homem comum é a grande história. Por isso, esses 15 segundos, eles são história com H maiúsculo mesmo, para mim. Eu sinto que o amor, ele é bastante subversivo desde sempre, né? Na literatura universal, quando você tem duas famílias, né? Ali descritas por Shakespeare, né? Em Romeu e Julieta, famílias que se odeiam e de repente de dentro dessas famílias vem o amor. Isso é muito subversivo, Romeu e Julieta. John Lennon e Yoko Ono, né? Um astro do pop mundial, do rock mundial, o cara da maior banda de rock do mundo, de repente entra numa galeria, conhece uma japinha, artista plástica da cena de Nova York, pergunta se pode subir uma escada para bater um prego, e naquele encontro já acontece uma energia transformadora. O cara quer sair da banda, quer casar com a japonesa, ela também quer casar com ele, tem filhos e tal. Então esse amor é muito subversivo, ele tira do lugar muitas coisas que já estão estabelecidas. Eu penso que num momento de tanto ódio, de tanto desamor, a paixão ela é muito transformadora. É necessário nesse momento amarmos radicalmente, né? Abraçar o outro, trazer para perto de nós todos esses que o sistema quer alijados. Nisso eu quero dizer os negros, as pessoas das periferias, né? As mulheres, os trans, os gays, né? Os indígenas, nas populações autóctones, porque e é preciso amar não apenas as pessoas, mas também a natureza, no sentido de amar a própria vida, porque nesses últimos anos a vida tem estado muito ameaçada. A lama cobrindo Minas Gerais, o fogo destruindo a floresta amazônica, a mancha de óleo destruindo o litoral brasileiro, e um governo que pouco faz. São acidentes que parecem, de certa forma, provocados. Então é preciso muito amor para frear esse movimento de destruição que se abate sobre o Brasil agora. Eu penso que o papel do artista é ser livre, é não estar atrelado, não estar a serviço.
né? Por exemplo, o artista ele pode ser contratado de uma grande emissora de televisão e mesmo assim defender as suas ideias. Uma coisa é o emprego dele, outra coisa é o cidadão, né? É o trabalhador. E o artista pode estar ligado a um partido político, a um movimento social, e mesmo assim não estar preso a ele. Ele poder circular, fazer o seu trabalho com liberdade. Acho que a principal função do artista é trabalhar com a poesia, mostrar à sociedade que é possível cultuar a subjetividade. Eu vejo muitos artistas preocupados com as situações e eles querem escrever sobre as coisas, mas muitas vezes é quase como se fosse um panfleto. Eu sinto falta, às vezes, de que venha aí com uma poesia, junto com a ética, venha uma estética. Eu acho que sempre que o artista abrir mão da poesia, o autoritário, aquele que nega a subjetividade, ele já sai ganhando. Ele já entra ganhando, na verdade. A gente tem que cada vez mais subverter poeticamente. Por isso que no disco, para além das palavras, eu tenho canções muito longas que subvertem do ponto de vista instrumental. A expectativa era, a música já acabou. Aí depois disso tem mais 4 minutos e a música continuou. Ou seja, porque acho que esse é um problema na nossa vida como um todo. Às vezes nós cortamos as coisas muito rapidamente para que elas caibam num formato, né? E às vezes nós não percebemos que aquele assunto também já acabou e deixamos seguir e tal. O disco ele está mais no caminho do deixar seguir até se esgotar. Olha, é um disco feito em 2019, com um artista e uma banda que se juntaram primeiro num estúdio para ensaiar e produzir, deixar as ideias fluírem e estabelecer o conceito de liberdade, algo que a gente observa nos trabalhos do final dos anos 60, começo dos anos 70. Então, tanto fora do Brasil, a gente observa aqueles grandes festivais, Woodstock, a gente observa artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, Pink Floyd, depois um pouco mais na frente a peça Hair, depois um pouco mais na frente o filme Hair. Eu queria muito que o disco tivesse esse espírito da liberdade, em que negros e brancos se juntam para fazer um som em volta de uma fogueira, né, para experimentar uma atividade de transcendência, de algo assim, e acho que nós conseguimos, porque eu admiro muito os artistas dessa época, sabe? Admiro muito essa liberdade que os artistas praticaram nesse momento. Eu trabalhei dos 8 aos 15 anos de idade numa loja de livros e discos. Então, eu tinha ali na minha mão Kraftwerk e Guimarães Rosa, né? Eu tinha Jimi Hendrix e Ariano Suassuna. Eu tinha The Fevers e o relatório Haidt. Isso foi se juntando na minha cabeça. A leitura e a canção, o som, a experimentação sonora. E eu trabalhei dos 8 aos 15 dentro dessa loja, Lunique, né? Existe até hoje. Então a minha formação, na minha segunda infância, exatamente dos 8 aos 15, ela se dá muito através desse contato com os discos, com os livros. E ali eu pensava, eu quero ser uma pessoa que vai fazer discos. Eu via as pessoas chegando no sábado, que era o dia da feira na cidade, vindo da zona rural, procurar os discos, né, de Valdir Azevedo, só de música instrumental, né, de Roberto Carlos, Dominguinhos, Marinês e Sua Gente, para procurar os livros também. Mas eu pensava, eu quero estar na capa de disco quando eu crescer. Não cresci muito, mas estou em capas de disco. Curiosamente, eu também escrevo livros, que não é uma coisa que eu imaginava que eu faria, mas talvez isso seja para me manter ainda naquela bolha de afeto e de conhecimento da minha infância, da minha segunda infância, que é um lugar bastante
confortável para mim. Eu me sinto, começo a sentir falta quando eu fico muito longe dos livros e dos discos, e agora eu me sinto como alguém que fornece, vamos dizer, livros e discos para as outras pessoas. O Matéria Bruta é uma realização do Canal Curta, com o melhor das artes e do pensamento. Até a próxima! Entrevista de Bárbara Luiz e edição de Juliana Zalfa, assessoria de Francis Carnaúba. E para você que gosta de música, confira a estreia do momento. Gilberto Gil, Antologia Volume 1, está presente na programação do Curta, com imagens raras do cantor e declarações encantadoras sobre o seu processo de criação. Eu não sei nem dizer como começou, nem onde vai dar, pois não cabe isso no calendário. Maior que um rio, que o mar em maio, a palavra encontro na língua maia, que o sol se pondo no Maceió.